O Berg é o primeiro jogador que eu encontrei que tem uma camisa temática. Uma bala entra na nuca do nosso grande Dinorá. Em 11 oportunidades, o Pascoal fez 3 gols. Então, se ele tivesse que pedir uma música, ele não ia pedir uma música, ele ia pedir um CD inteiro. Fala aí, galera! Botafogo História de volta! Ontem, hoje e para sempre. Hoje a gente vai fazer um episódio diferente. A gente vai falar sobre alguns personagens da história do Botafogo. E antes da gente já cair de pau, obviamente que eu vou pedir, se você não é inscrito, para que você se inscreva no canal, curta o vídeo. Aproveita e curte o vídeo logo, senão você acaba esquecendo. Enfim, aí depois tem tanta coisa para fazer. Rapaziada, é o seguinte... a gente vai começar hoje, vamos fazer isso periodicamente, trazer alguns personagens, coisas que a gente já estava pensando em fazer. E vamos trazer hoje 3 personagens de períodos bem distintos e por motivos bem diferentes também. E são personagens interessantes, que talvez vocês não conheçam, principalmente a galera mais jovem. E eu acho que até a rapaziada mais antiga tem caras aí que não vão conhecer alguns desses personagens. Rapaziada, vamos começar mais antigo. Vamos dar um salto lá para trás, lá para o início. Na realidade, é um personagem que já foi citado aqui e vai ser reforçada a ideia dele. Vamos lá para trás, então. Começa com o Marcelo hoje. Vamos embora, Marcelo. Chegamos em 1909, a exemplo da goleada de 24-0 do Mangueira, no Mangueira, né? Onde estava incluído, jogando essa partida, o personagem do qual eu vou falar hoje, Dinorá Cândido de Assis. Para mim, o primeiro mártir da história do Botafogo, da tragédia da piedade. Vou explicar. Existia um escritor muito famoso, ainda é famoso, Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, para onde foi mandado pelo jornal O Estado de São Paulo para cobrir a Guerra de Canudos, né? Aquele foco de resistência do Antônio Conselheiro e os seus seguidores, e escreveu Os Sertões lá. Bom, o que Euclides da Cunha tem a ver com Botafogo, com Dinorá? Alguém deve estar perguntando. Eu vou explicar o mais rapidamente que eu puder. Euclides era casado com Ana. E em 1904, final de 1904, ele foi mandado lá para o norte, para o Acre, pelo Ministério das Relações Exteriores, para negociar as fronteiras do Peru com o Brasil lá. E ele teria que passar um ano lá no norte. Bom, nesse período, a mulher, Ana, se mudou para uma pensão aqui perto de onde eu moro, na Rua Senador Vergueiro, com um filho mais novo. Eles tinham mais 2 filhos mais velhos que estavam num colégio internado, né? Bom, o que acontece? Lá nessa tal pensão, Ana acaba se apaixonando por um jovem estudante da Academia Militar do Exército, gaúcho, Dilermando Cândido de Assis, irmão do nosso Dinorá Cândido de Assis, zagueiro do Botafogo, que jogou algumas vezes como centroavante até. Bom, no dia 1º de janeiro de 1906, Euclides volta para casa e encontra Ana grávida. Era óbvio que o filho não era de Euclides. Porque Ana havia se apaixonado por Dilermando. Ana bem mais velha que Dilermando. Dilermando tinha 17 anos. Dinorá era um pouco mais novo até. E quando Euclides chega, o Dilermando já tinha ido para a escola militar lá do Rio Grande do Sul, né? Terra dele e de Dinorá. E nasce o filho de Ana e de Dilermando em julho
E Euclides registra ele como seu filho, para evitar escândalo naturalmente. Mas no início de 1907, Dilermando vem de férias para o Rio e mantém encontros secretos com Ana, né? Dilermando vai morar com Dinorá, Cândido de Assis, nosso herói, na Piedade, numa casa lá na Piedade. E nesses encontros secretos, Ana engravida de novo. Uma criança loura, de olhos azuis, que Euclides definia como uma espiga de milho em meio a um cafezal. Mas registra ele também no seu nome. Dilermando volta para o Sul, termina o curso do Sul e volta a morar no Rio, com o Dinorá, na Piedade. Bom, 1909. No campeonato de 1909, quando o Dinorá estreou oficialmente com o Botafogo, em 1908 ele tinha feito um amistoso lá em São Paulo, jogando pelo Botafogo, mas emprestado pelo América, onde ele jogava antes do Botafogo, né? Então, em 1909, falamos já do Botafogo 24-0 no Mangueira, o Dinorá jogando como zagueiro, um gol. E no dia 11 de julho de 1909, o Botafogo goleou o Adoc Lobo por 13-0. O Dinorá jogou como centroavante e fez 6 gols nessa partida. Bom, aí começa o negócio. Ana e Euclides, obviamente, já não estavam bem há muito tempo, né? E o que acontece? No dia 14 de agosto, um sábado de 1909, Ana abandona o marido e vai morar lá com o Dilermando, morar na Piedade. No dia seguinte, Euclides arruma uma arma e vai ter a casa dos irmãos. Dinorá estava na janela e Euclides indaga Dinorá, pergunta pelo irmão dele e Ana se estavam lá. Dinorá nega. Euclides entra armado na arma, invade a casa e vai procurando Dilermando. Dilermando estava no quarto, com a porta fechada, lendo, deitado na cama. Bom, Euclides arromba a porta com a arma e Dinorá parte para defender o irmão, se agarra com Euclides, né? Euclides dá 3 tiros para dentro do quarto do Dilermando, erra 2 tiros, acerta um na virilha dele. Ele ferido, ele dá 2 tiros. Eu estou fazendo relatos, existem relatos bem semelhantes, mas com algumas diferenças. Eu estou indo pelo mais recorrente, né? Que eu mais vi na internet, em vários sites, etc, etc, etc. E livros. Bom, então Euclides dá 3 tiros, 2 balas erram Dilermando e uma acerta na virilha. Dilermando ainda dá, vendo o irmão agarrado com Euclides, ainda dá 2 tiros de advertência na parede para Euclides. Só que Euclides consegue se desvencilhar do Dinorá e dá tiros. Um deles acertando uma bala, entrando na nuca do nosso grande Dinorá, Cândido de Assis. Dinorá corre, né? Mas ferido. E novamente Euclides vira-se para o Dilermando e consegue acertá-lo de novo. Só que aí Dilermando, que era um atirador do exército, dá 2 tiros, 3 tiros, na verdade. No Euclides da Cunha, uma das balas pega aqui no peito e essa bala vai matar Euclides da Cunha. Bem, o que acontece depois disso? Os irmãos levam Euclides para a cama,
chama o médico, mas o médico não conseguiu salvar a vida de Euclides. E Euclides da Cunha, um grande escritor, jornalista e militar reformado, como tenente, morre. A imprensa inteira, claro, ficou contra Dilermando e sobrou muito para o Dinorá também. Bom, mas Dinorá, mesmo com a bala no pescoço, uma semana depois dessa tragédia, ele está jogando como zagueiro do Botafogo, exatamente uma semana, dia 22 de agosto, contra o Fluminense, que era um jogo decisivo para o Campeonato de 1909. O Botafogo perde, 2-1, o Fluminense acaba campeão, mas Dinorá, nesse jogo, jogou como centroavante, porque já não estava com uma boa mobilidade. Tá? Mas, em 1910, Dinorá continua jogando pelo Botafogo, com bala na nuca e tudo. E joga quase todos os jogos, só em um de 1910 que ele não jogou. Jogou, inclusive, no jogo decisivo, em 25 de setembro de 1910, onde o Botafogo aplica uma goleada esmagadora, os garotos do Botafogo, contra os adultos e alguns ingleses do Fluminense, de 6-1, Botafogo campeão. No dia 2/10, Botafogo já campeão, tinha que enfrentar novamente o Adoc Lobo, uma vítima, parece, muito grande do Botafogo. E o Adoc Lobo comparece com apenas 8 jogadores. O Botafogo troca todo mundo de posição. O Pullen, que era médio, né? Médio esquerdo, vai parar no gol. O Coggen, que era goleiro, vai para o ataque. O Dinorá também joga no ataque e faz um gol nesse jogo contra o Adoc Lobo. Bom, em 1911, aí a coisa começou a ficar feia para o Dinorá. Né? Em 1911, o Dinorá joga apenas 3 jogos pelo Botafogo. Um amistoso em maio, ou mais cedo, e o Dinorá joga como zagueiro contra o time de São Paulo, o americano. Mas ele foi aos poucos perdendo os movimentos. Ainda joga mais 2 partidas. Um amistoso contra o time de São Paulo também, nos segundos quadros. Os segundos quadros eram um quadro de reservas. Havia um campeonato só dos segundos quadros também, dos primeiros quadros, dos titulares. Bom, o Dinorá joga no gol já. Um jogo. Preliminar desse amistoso contra o americano, esse outro amistoso contra o americano de São Paulo. E joga na preliminar de segundos quadros no gol. No Campeonato Carioca, ele joga também no gol, nos segundos quadros, na preliminar de um Botafogo e América, que merece uma história só para ele. Foi o terceiro jogo do Campeonato de 1911, onde sai uma briga tremenda. O Botafogo sai da Liga, briga com a Liga, o Botafogo quase acaba, mas isso é outra história que nós vamos contar depois. O Botafogo tinha grande chance de ser bicampeão e acaba saindo do campeonato. Bom, então em 1911, Dinorá acabou ficando paralítico, né? Paralítico. Não conseguia andar. E Dilermando aí sustentava Dinorá, né? Que moravam juntos. Em 1911 também, Dilermando foi absolvido do assassinato de Euclides da Cunha, porque agiu em legítima defesa. Além disso, o filho mais velho de Euclides da Cunha, depois da morte do pai, foi tirar satisfação com o Dilermando, tentou matá-lo, e Dilermando acaba matando o filho mais velho de Euclidiano. Bom, ele é absolvido por esses 2 assassinatos, como legítima defesa. Uma semana depois, se casa com Ana. E Dinorá morando com ele. Alguns anos depois, aí há uma imprecisão. 3 anos, 4 anos, 2 anos. Dilermando é transferido para a Escola Militar do Exército em São João del Rei,
Minas Gerais. E lá conhece um cirurgião que opera Dinorá com sucesso. Dinorá volta a andar, mas parece que não muito bem. O que acontece? Dinorá, muito deprimido, volta para o sul, Rio Grande do Sul, terra deles, começa a beber, vira mendigo. Embora o irmão tenha tentado buscá-lo lá, ele se recusava, estava completamente pirado, continuou com a vida de mendigo. E em 1921, Dinorá se joga nas águas do Rio Guaíba e se mata, afogado. É uma história dramática, para mim, a cara do Botafogo. E realmente, a gente ter perdido Dinorá desta forma, campeão de 1910, foi outra tragédia. É uma coisa assim que me emociona até hoje, falar de Dinorá Cano de Assis, que merece todas as nossas homenagens, porque é um cara que joga uma bala na nuca, termina em 1909, é campeão em 1910, tenta ainda em 1911, quando fica paralítico. Defender as cores do Botafogo, eu acho que é, pelo menos para mim, um herói do Botafogo. Merece todas as nossas homenagens. Eu não quis me estender muito na história para que vocês possam curti-la. Tá bom? Então, salve Dinorá, nosso dramático herói. Bom, rapaziada, então, depois dessa história que o Marcelo contou a respeito do Dinorá, quer dizer, uma história dramática, com uma série de pontos bastante pitorescos e não muito felizes, né? Eu vou dar um salto na história e vou para o fim dos anos 30 e eu vou para 1937. Eu vou falar de um cara que eu já troquei uma ideia aqui com vocês, da mesma forma que o Marcelo já tinha mencionado o personagem dele, que foi o Dinorá. Eu já mencionei esse cara pelo menos 2 vezes. Bom, o Pascoal ele faz parte daquela pleiade de jogadores que foram muito eficazes, mas infelizmente a mídia não divulgou como deveria ter divulgado. O Pascoal era um jogador que foi todo formado no futebol de Niterói, na época que o Canto do Rio não fazia parte ainda da primeira divisão do Rio de Janeiro. Ele começa num time chamado Flamengo Esporte Clube, quando ele era muito novinho, e depois vai jogar no Byron, ainda que é também um time tradicional, um clube tradicional de Niterói, mas ainda como amador. Aí finalmente ele vai para o Canto do Rio. No Canto do Rio ele consegue a profissionalização, mas o Canto do Rio disputava a Liga Niteroense. Bom, arrebentando, muitos gols. Eu fazia umas pesquisas em relação a não só Pascoal, mas outros jogadores que vieram de Niterói também. Eu dava uma olhada, o cara fazia muito gol. E um dos amistosos chamou a atenção de um pessoal do Rio, e especificamente do Botafogo. Carlito Rocha gostou e o Pascoal é contratado. Mas o detalhe é o seguinte, o Pascoal é contratado e ele chega exatamente na mesma semana que o Botafogo tinha fechado com o Perácio, que era um jogador bastante conhecido em Minas, chegou com uma mídia muito, muito forte, e exatamente na mesma semana. Então, a contratação do Pascoal passou batida. Veio um amistoso de apresentação do Perácio, um amistoso contra o Flamengo. O Flamengo vence esse jogo por 3-2. O Perácio já dá 2 cartões já de visitas, 2 pedradas para o gol. O goleiro Justric, o goleiro do Flamengo, não consegue segurar nenhuma. Uma bate na trave, volta, e a outra ele rebate. Enfim. E detalhe que o Pascoal, que tinha sido contratado ali, meio que na surdina, acaba entrando durante a partida, no finzinho do jogo, no lugar do Schempp, que o Schempp se machuca. O Schempp, eu falei do Schempp
ucraniano. Falei no episódio passado, se não me engano. Bom, beleza. Pascoal entra e, a princípio, ele entra, mas, entre aspas, para compor o elenco ali do ataque. Só que o Pascoal, ele tinha uma característica bem interessante, que ele era muito versátil. Era um jogador baixinho para a época. Já era um jogador baixinho para a época, né? Então a gente tem que começar a entender que na década de 30, 40, o ser humano era mais baixo do que é hoje. Um jogador de 1,64 m hoje não teria muita chance, mas naquela época dava para fazer muito barulho. E o Pascoal, como é um jogador bastante móvel, ele jogava tanto na função de centroavante, como de meia direita e de ponta direita. E foi o que acabou acontecendo. Machucava um jogador e entrava o Pascoal. E aí, saco, gol. Machucava um centroavante, o Pascoal entrava. Carvalho Leite estava com problema, o Pascoal entrava. Álvaro Marieta com problema, o Pascoal entrava. E assim foi seguindo. Até que não teve jeito. Tinham que arrumar um lugar para o Pascoal. E aí começou uma máquina de fazer gols. Eu vou resumir bastante a passagem do Pascoal pelo Botafogo, para você ter uma ideia. Em jogos regulares, eu falo regular, não contando o torneio início, Pascoal fez 158 jogos e 106 gols. Se você acrescentar 12 jogos no torneio início, ele fez mais um golzinho, então dá um total de 170 jogos e 107 gols, que é uma média de 0,63 gols. Esses números eu confrontei, inclusive, com o meu brother Pedro Varanda, que é um especialista na parte de estatística. Aliás, abração, Pedrão. Tamo junto aí, cara. Uma média fantástica de um jogador que não era efetivamente um centroavante. E aí vem uns detalhes aqui interessantes que eu quero passar para vocês em relação à passagem do Pascoal pelo Botafogo. Ele chega em 1937, como eu falei, e joga até 1943. Eu já citei num dos episódios uma viagem que o Botafogo faz ao México e aos Estados Unidos em 1940. O Pascoal estava na delegação e ele sofre uma lesão no tornozelo num dos últimos treinamentos já para preparar a delegação. São feitos os exames e constatada uma fratura de tornozelo e ele acaba ficando fora dessa excursão. Eu já até citei que Pascoal, anos depois, disse que essa foi a maior frustração da carreira dele. Ele gostaria de ter disputado na Copa do Mundo, mas, naquela época não dava. 38 ele estava chegando, ele tinha chegado em 37 no Botafogo, e 42 e 46 não houve Copa do Mundo, razões óbvias, né? A guerra, Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Então, o Pascoal, como eu falei, chega em 37 no Botafogo, e já em 38 ele começa a assombrar o negócio. Como eu falei, eu vou resumir bastante. Você lembra a questão de, hoje em dia, o cara faz 3 gols e pede música, né, num programa aí de televisão, não sei o nome, não sei se é Sensacional, Extraordinário, eu não lembro o nome do programa. É alguma coisa desse tipo. Bom, enfim, o hat-trick, né, fazer 3 gols. Pascoal fez 3 gols num jogo. Pascoal fez 3 gols em um jogo 11 vezes. Em 11 oportunidades, o Pascoal fez 3 gols. Então, se ele tivesse que pedir uma música, ele não ia pedir uma música, ele ia pedir um CD inteiro. E o cara fez um hat-trick em 11 jogos. Além disso, ele fez... Essa aí eu vou deixar para daqui a pouquinho. Ele faz 6 gols num jogo que eu já comentei com vocês, no final do ano de 1938, que ele faz 6 gols contra o nosso bravo Madureira, um jogo que termina 11-3, e o Pascoal faz 6 para poder rimar. Por que eu falei que ia deixar para depois? O depois é agora. Tem um jogo interessante, 1940, um jogo 1940 contra o Vasco. Esse jogo valia tanto pelo Campeonato Carioca quanto pelo torneio Rio-São Paulo. E por que esse jogo é interessante? Vou resumir muito, hein? 12 minutos de jogo, o Vasco vencia por 3-0. 3-0. 12 minutos de jogo, 3-0. Muito bem. O Vasco administra, tranquilidade, o jogo já estava praticamente, né, resolvido, só que o Botafogo tinha um cara chamado Pascoal de Gregório.
O Pascoal diminui para 3-1, diminui para 3-2, empata o jogo e vira o jogo. 4 gols de Pascoal, 2 de cabeça. Esse jogador era uma máquina de fazer gols. No ano de 1939, Pascoal é convocado para a seleção brasileira para disputar Copa Roca. Ainda em 39, ele é convocado para disputar a Copa Rio Branco. Ele acaba sendo desligado porque ele contrai uma doença que os jornais não explicam bem. Eu acredito pelo tempo que ele ficou fora, deve ter sido uma virose, alguma coisa do gênero. Seleção carioca direto. E é um jogador praticamente que não é mencionado. Quando se fala da história do Botafogo de futebol e regatas, quando se traz... Nós voltamos no tempo para o fim dos anos 30 e 40, alguns personagens são bem emblemáticos, né? O Heleno, claro, tem que se falar do Heleno de Freitas, né? Talvez o Geninho, se fale do Geninho, finalzinho ali, Carvalho Leite chegando, final de 30, né, para viradinha de 40, mas o Pascoal de Gregório era um atacante espetacular, que tinha um apelido, foi dado por um jornal, aliás, um tabloide, né, que era o Globo Esportivo, o apelido de o craque sem máscara, porque ele era um cara absolutamente simples, que jogava por amor ao Botafogo, tanto que ele recebeu propostas, teve uma proposta, inclusive, curiosa, do futebol italiano, na época, justamente na época da guerra, uma série de jogadores foram jogar no futebol italiano, jogadores brasileiros, uruguaios, argentinos, um negócio muito louco. Mas teve um momento bastante complicado que o empresário acabou dando uma amarelada e falou, poxa, não vamos seguir no negócio, e o Pascoal acabou não sendo negociado. Então, assim, o Pascoal é um jogador... É óbvio que eu poderia falar de vários jogadores bastante importantes, famosos e tal, mas eu resolvi trazer a historinha do Pascoal porque eu tenho absoluta convicção que a maioria esmagadora dos torcedores do Botafogo não tem a menor ideia de que um jogador de 1,64 m, formado no futebol de Niterói, que quebrava, entre aspas, o galho em 3 posições do ataque, pudesse ser tão eficaz, a ponto que de uma média de 0,63 gols por partida, ninguém sabe quem foi o Pascoal. Eu poderia falar, estender aqui e dizer a respeito do fim da vida do Pascoal. O fim da vida do Pascoal, eu não vou entrar em detalhes, mas eu citei num dos episódios passados que o Pascoal, quando tinha retornado para o Canto do Rio, ele sofreu uma lesão importante em um dos braços. Ele caiu de mau jeito, uma lesão que acabou comprometendo os movimentos desse braço, mas não comprometeu a vontade, a fissura de jogar futebol, o amor pelo futebol. Ele continuou jogando bola pelo Canto do Rio, assim como aconteceu com o Dinorá pelo Botafogo, caso do Dinorá mais grave, claro, uma bala, mas também mexeu demais com a cabeça do Pascoal essa lesão. O Pascoal não conseguia mais jogar futebol, apesar do problema ter sido no braço. Ele abandonou o futebol e resolveu, infelizmente, tomar uma decisão que não foi legal. E a história do Pascoal se encerra em 1948, curiosamente no ano que o Botafogo ganha o título carioca, um título, inclusive, que o Pascoal perseguiu bastante, chegou perto, foi vice-campeão em 39, foi vice-campeão em 42. Bom, essa minha rápida passagem aqui, historinha do Pascoal de Gregório, boneca. Gostaria que você guardasse esse nome, foi um nome bastante importante, caso ninguém conhece, Pascoal de Gregório. Rapaziada, agora que o nosso bravo Roberto Narral está de volta, eu vou passar essa bola para ele. Fala, pessoal, beleza? Então, a máquina do tempo chega em 1983. Chega junto com um jogador vindo do Rio Negro, de Manaus, Amazonas. O jogador é Berg, Nirenberg dos Santos Guerra. Berg, jogador muito habilidoso, versátil, veloz, preciso nas finalizações,
Um jogador que virou o xodó da torcida do Botafogo. Bom, ele nasceu em 16 de março de 1963. Começou sua carreira no time amador, chamado Comercial. Passou pelo América, São Raimundo e chegou no Rio Negro. Foi campeão de juniores em 81 e aí em 82 foi campeão amazonense profissional com o Rio Negro, desbancando o Nacional, que vinha de 6 títulos. Bom, e o Rio Negro se classificou para o Campeonato Brasileiro de 83. E o Berg se destacou nesse campeonato de 83. 2 jogos chamaram muita atenção, não só do Botafogo, mas de outros times. Um jogo que o Rio Negro empatou com o Flamengo em 1-1 e um jogo também que o Rio Negro venceu o Fluminense por 1-0. Vários times ficaram de olho no Berg, inclusive o Vasco, e o Botafogo foi lá na frente e pegou o Berg. O Berg chegou, cabelos encaracolados, louro, tímido na dele, um pouco tímido, mas o futebol do Berg não era nada tímido. Ele estreou no amistoso, em Minas Gerais, contra um combinado de Barbacena, 4-0, ele fez um gol. Depois ele estreou oficialmente no jogo com o América, veio o jogo São Cristóvão, ele fez um gol e o Botafogo venceu o São Cristóvão, com o América foi empate. E no terceiro jogo do Campeonato Carioca, o Botafogo pega o Vasco e vence o Vasco. E ele fez quase tudo, só não fez chover, como disse o jornal. Nota 9,5 porque cansou um pouco no final. Fez um gol e o Botafogo venceu o Vasco por 3-2. Coisa que já conversamos aqui várias vezes, como era difícil vencer o Vasco naquela época. Anos 70, anos 80, era muito complicado. E o Botafogo venceu o Vasco por 3-2 e ele fez um dos gols. Bom, o melhor estava por vir ainda no Campeonato de 83, no Dia dos Pais. 2, 3 semanas após, o Botafogo encara quem? O Flamengo. E aí ele dá o presente para os pais botafoguenses. O Botafogo vence por 3-0. Botafogo joga muito, joga demais. 3-0 foi pouco, foi barato. E ele dá um passe para o gol do Geraldo e faz o seu gol, terceiro gol do Botafogo, feito por Berg. Botafogo vence por 3-0 e ali ele já caiu nas graças da torcida. Mas não era só isso. Ele estava jogando muito. No final do ano, quando terminam os campeonatos estaduais, o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, faz uma convocação para a seleção brasileira de novos. E ele é convocado, junto com outros 3 jogadores do Botafogo, e enfrenta a seleção de Brasília, lá em Brasília, reinaugurando o estádio Mané Garrincha, que estava 7 anos fechado, e ele joga, entra de titular, sai jogando, e é o jogo que ele tem pela seleção brasileira de novos. Bom, foram muitas e muitas partidas em que o Berg se destacou. Ano após ano, rodava muito o elenco, mudava muito, e o Berg lá, Berg ali. A torcida incentivando, aplaudindo sempre, né? O Berg era muito querido pela torcida. A torcida não perdia a paciência com ele, muito pelo contrário. Berg era muito querido, sempre apoiando, incentivando o Berg, tendo o Berg como um xodó, como eu falei agora há pouco. E ele correspondia. São muitas e muitas partidas que ele jogou muito bem. Em 86, por exemplo, o Botafogo estava perdendo para o Flamengo e no segundo tempo, aos 30 minutos, ele empata e depois o Botafogo vira e vence. Tem o jogo contra o São Paulo na Copa União de 87, em que ele também faz um gol magistral, o Botafogo vence. E nessa Copa União de 87, ele ganha a bola de prata da revista Placar. Ele jogava tanto de ponta de lança, de meio armador e ponta esquerda. Ele começou jogando de ponta esquerda a Copa União. Depois chegou o Éder, ponta esquerda, e ele foi mais para o meio. Mas ele ganhou a bola de prata como
ponta esquerda, melhor ponta esquerda, desbancando vários jogadores, como o próprio Zinho do Flamengo. Então, a carreira dele estava no auge. Embora o Botafogo tenha ficado em nono lugar na Copa União, o Berg se destacou muito, ele jogou muito nessa Copa União. A carreira dele estava na melhor fase possível, quando em janeiro, ainda no período de férias de jogadores, o Botafogo monta um time com 10 jogadores para disputar um torneio de showball, o futebol indoor, e viaja para Paris e enfrenta 2 times, um time da União Soviética e um time do Paris Saint-Germain, né? Futebol de 5, indoor, várias nomenclaturas. E exatamente nessa excursão de showball, ele tem uma lesão do joelho ao dominar uma bola. E ele vai ter que operar. Ele volta e ele opera e retira o menisco do joelho esquerdo. Bom, estava se recuperando. Um mês depois da cirurgia, se recuperando da cirurgia, tinha tudo corrido bem, né? Estava tudo caminhando bem, andando na praia de forma despretensiosa, passeando, uma pisada maldada e mais um problema, uma entorse. Novamente, cirurgia, uma artroscopia, e aí ele ficou muito, muito mais tempo parado. No final de 88, ainda, no Campeonato Brasileiro, bem no finalzinho do ano, ele volta. Ele volta a titular contra o Goiás, depois ele fica no banco e entra em mais 3 partidas, mas ele sentiu. Bom, vem 89, o ano, né, do nosso título, né, que nós até já falamos em um programa aqui sobre esse título de 89, histórico. Ele está no elenco, ele está em Nova Friburgo, junto com toda a delegação do Botafogo, fazendo a pré-temporada, e aí ele sente, mais uma vez, ele sente dores, e volta para o Rio, a delegação fica lá, ele volta para o Rio, e aí, examinado, nova cirurgia, 3ª cirurgia. Aí ele rompeu os ligamentos internos. E, resumo, início de 89, ele só foi voltar meados de 90. Ficou praticamente 1 ano e meio parado. Ainda no campeonato estadual ele volta, né? Mas ele ficou 1 ano, 4 meses, 1 ano e 5 meses parado. Quase 1 ano e meio. Ele voltou, mas infelizmente ele não voltou daquele jeito que nós conhecíamos. Ele participou de algumas partidas do estadual, foi campeão estadual em 90, ele jogou algumas partidas do Brasileiro, e em 1991 ele foi emprestado para o Cerro Porteño. Depois ele volta ao Botafogo, em meados de 91, e em seguida ele é envolvido numa negociação com outros 2 jogadores do Botafogo, o Cosme e o Renato Martins. Eles vão para o Atlético Paranaense e o Botafogo adquire o jogador Odemilson nessa negociação. E aí ele fica com o passe preso ao Atlético Paranaense. Do Atlético Paranaense, ele disputa o estadual em 91, o brasileiro em 91, o estadual em 91, desculpa, o brasileiro de 92 pelo Atlético Paranaense, e aí ele vai para o Coritiba, ainda em 92, disputando a 2ª divisão do Brasileiro pelo Coritiba, e aí ele vai para vários times. Ele jogou no Americano, e em 93, no 2º semestre, ele volta ao Botafogo e é inscrito na Copa Conmebol. Na última inscrição, né, na semifinal, ele é inscrito. O Wagner foi inscrito também, e ele foi inscrito com a camisa 30. Quando a gente fala camisa 30, não é Messi não, é Berg, lá na Copa Conmebol, em 93. Ele foi inscrito e foi campeão em 1993. Depois ele continuou jogando em outros times, jogou no Madureira, jogou no América, aqui do Rio, friburguense, voltou ao Rio Negro ainda em 95, e em 96
jogou no América de São José do Rio Preto, de São Paulo. Inclusive, numa vitória sobre São Paulo, ele fez um golaço. Bom, foi exatamente jogando no América de Rio Preto, que foi seu último time, em julho. Ele estava de férias aqui no Rio de Janeiro. Bom, foi exatamente no período de férias, após ter passado pelo América de São José do Rio Preto, ele, acabando jogando bola aqui numa pelada aqui na Barra, ele teve um mal súbito e veio a falecer no Hospital Lourenço Jorge, aqui na Barra da Tijuca. E veio a falecer com 33 anos de uma parada cardíaca. E para quem é da minha geração, e vocês aqui também, Marcelão, Eduardo, nós acompanhamos o Berg e víamos que o Berg tinha aquela raça, ele tinha amor à camisa, amor à torcida, amor ao Botafogo, né? E eu tenho um carinho muito, muito grande pelo Berg, muito, muito mesmo. Chego a me emocionar quando eu lembro dele, quando eu penso nele. E uma coisa interessante que eu descobri nas minhas pesquisas de camisas do Botafogo, o Berg é o primeiro jogador que eu encontrei que tem uma camisa temática. Uma loja que também fabrica uniformes, chamada Esporte Maneiro, que ainda existe, tem no Polo 1 de Madureira, e hoje eu conversei com o dono. Essa loja, ela fez uma camisa para o Berg, uma camisa temática, e o Berg chegou a sair na revista Placar, numa reportagem, com essa camisa. E na reportagem dizia que ele estava com aquela camisa para não ser esquecido pela torcida. Na verdade, era um amigo dele, Rosenberg Chacon, um dos sócios da Esporte Maneiro, com o qual eu falei hoje. Ele era amigo do Berg e fez essa camisa para o Berg, para que o Berg pudesse distribuir para a torcida, né? E é a primeira camisa, como eu falei, temática de um jogador. Eu não conheço outra antes dessa, né? Já vi outras depois. Havia outros sócios que se chama Petrônio Martins. Eles eram muito amigos do Berg, Jair Pereira, Gotardo e outros jogadores. Eu agradeço a ajuda, a informação e mando um abraço para o Rosenberg pela ajuda, né, nas informações e a paciência em me contar, né, e enriquecer o nosso programa aqui. E aí fica aí a história do nosso grande Berg. Chegou ao Botafogo em 83, né? Saiu, voltou em 93 e conquistou Campeonato Carioca. Em 89 ele estava machucado, assistiu no Maracanã, a final. Ganhou o Carioca de 90, campeão, e em 93, campeão da Copa Conmebol. E viva o Berg! Viva! Viva o Berg, viva o Pascoal e viva o Dinorá. Rapaziada, nós estamos encerrando o nosso episódio de hoje com 3 personagens que, infelizmente, partiram muito cedo, todos os 3. O Berg faleceu com, na RAL 30 aí? 33. 33. 33. O Pascoal foi com também um pouquinho depois de 30. Dinorá também. Também foi por aí também? Eu também. Então, 3 personagens que se dedicaram muito ao Botafogo. O Berg talvez seja dos 3 o mais conhecido, principalmente por ser mais contemporâneo e ter conseguido chegar um pouquinho mais longe na carreira como jogador. Inclusive foi, como na RAL cita, né, bola de prata da Placar, e foi citado inclusive para a seleção brasileira, enfim. Rapaziada, o episódio de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê na resenha, hein? Na resenha a gente vai comentar e vai agregar algumas situações novas. E já sabe, né? Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, curta os vídeos, tem uma playlist com uma
pá de vídeos, e aí tem também as lives. A gente começamos a fazer as lives agora segunda-feira. Segunda-feira é dia de live e a gente conta com a participação de todos vocês. Beleza? Comentários, sugestões, críticas. Tamo juntos. É isso aí, rapaziada. Vamos para a resenha agora. A gente se vê. Até a próxima.